Bem-vindos a mais uma aula de desenho arquitetônico. Nessa aula agora eu vou falar dos cortes, tá? A ideia aqui é fazer os desenhos básicos do corte e aí depois fazer um desenho, um vídeo, perdão, completo aí com detalhamento de cortes e fachadas. A ideia era fazer o vídeo das fachadas e cortes, desenho básico, tudo num vídeo só, mas ele ficou muito grande. Então eu dividi, fiz um vídeo lá para fachadas e coberturas, né? Agora eu vou fazer o desenho básico dos dois cortes, depois um vídeo detalhando os dois desenhos aí. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui dois cortes para fazer, o corte A e o corte B. Primeiro passo aqui dos cortes, né? A gente vai pegar aqui a planta baixa, semelhante ao que a gente fez nas fachadas. Ajuda se eu copiar aqui meu corte aqui para baixo, ó. Vou copiar duas vezes. O primeiro aqui tá ok já, ó, porque já tá na posição certinha do corte A. O segundo eu vou girar a planta aqui, porque aí dessa forma eu consigo puxar as informações certinhas. Dá para fazer do jeito básico também, assim, direto, né? Você pegar as dimensões e ir desenhando sem necessariamente ficar puxando da planta, mas ajuda, facilita se você tiver a planta baixa como referência e puxar as informações da planta baixa, tá? Tirar aqui algumas informações que a gente não vai precisar. Vamos lá, ó. O primeiro corte que eu vou fazer, o corte A, mesma coisa do sistema da planta baixa, só que a diferença da fachada, né, mas a diferença é que no corte é interessante você puxar as informações da linha de corte, porque repara, igual a gente viu lá em desenho técnico, vistas seccionais, e também que a gente viu aqui o conceito de corte na planta baixa, a gente vai cortar a casa nessa posição, como se tivesse a casa aqui, né? Cortei nessa posição, e aí eu vou, como aqui a setinha tá para cima, eu vou descartar tudo que tá aqui na frente, ó, e vou desenhar como é que a casa fica, imaginando um observador aqui na frente, olhando a casa cortada nessa posição. Então, tudo que está na frente dessa linha para baixo aqui, a gente vai descartar, porque a gente quer desenhar o que está ali para trás, ó, a setinha indicando, tá vendo? Se fosse o inverso, se a setinha estivesse para baixo, a gente descartaria tudo que está lá em cima e desenharia essa parte de baixo cortada. Uma ideia é desenhar descartando o que está aqui na frente. Eu não vou puxar os dados, as informações, os detalhes aqui da frente. Eu vou puxar aqui direto na linha de corte, que ela vai ser minha nova fachada após o corte, ó. Puxei a linha, agora eu vou copiar aqui. Então repara que eu estou puxando aqui, ó, bem na linha de corte, ó. Peguei esse ponto aqui agora. Outro ponto importante aqui. Vou pegar as paredes primeiro, ó. Então a gente tem basicamente duas paredes, mas além dessas duas paredes, eu tenho também ali de detalhes que são importantes essa quina, porque repara, quando eu cortei aqui a casa agora, a gente vai conseguir enxergar essa quina, ó. Vou puxar ela também, tá? Vou conseguir ver a escada, então vou marcar aqui onde a escada começa. Vou marcar aqui nosso patamar também, só para ter uma referência. E um pouquinho mais recuado ali, ó, eu tenho essa porta, que ela também vai ser visível, só que ela vai estar mais recuada, né? Então vou pegar ela aqui agora, ó, e vou puxar nossa linha de referência, tá? Deixa eu puxar aqui do batente, que se eu não me engano, acho que os 80 centímetros que a gente botou tá aqui dentro, né? Isso. Depois quando a gente for fazer o detalhamento, a gente regula certinho a posição, a boneca, tudo certinho. Vamos lá. Então, continuando aqui agora, eu vou fazer uma linha de piso, ó. Mesma coisa da fachada, só que agora a gente vai fazer o detalhamento do subsolo, da estrutura do subsolo, lá que são as fundações. Vou cortar aqui essas informações aqui de baixo. Aqui eu já vou botar aqui mais ou menos um padrão, só para a gente ter como referência, a mesma da fachada, 2 metros, um pouquinho por lado, depois a gente ajusta isso aqui. Aí eu sei, deixa eu pegar a pena. Eu sei que a gente tem uma laje ali, então vou botar aqui uns 15 centímetros. Eu sei que de uma laje até a outra eu tenho 288, que é o valor que a gente usou para fazer a escada, e 288.
E vou puxar os 15 aqui para baixo, porque o 288 que a gente usou para calcular a escada, ela vai dessa parte superior dessa laje até essa parte superior da laje de cima. Então aqui eu vou puxar para baixo a espessura da laje, aqui para baixo a espessura da laje. Beleza, vou cortar o que tá sobrando aqui agora. Aqui é a nossa linha de piso, né? Então vou cortar aqui. Ah, quase que eu esqueço, ó. Deixa aqui por enquanto. A gente tem que puxar também. Usar aqui uma linha pena fina, ó. Esse pilar aqui que ele vai ficar visível, ó. Então a gente também vê esse pilar. Aí, então tem ali a lajezinha da garagem, né? E o pilar. Cortar aqui essas sobras. Usar aqui como referência, depois a gente corta melhorzinho. Ó, deixar a laje ali. Aqui também posso cortar desse lado, porque a laje vem só até aqui, né? Ali vai ser só a linha de solo mesmo. Vou pegar aqui agora. Uma pena um pouquinho mais grossa para diferenciar. Depois a gente detalha isso melhor no vídeo de detalhamento. Mas está aqui os elementos, ó. Vamos observar eles agora. A porta, eu posso cortar ela aqui, que ela não tem lá em cima. Vou considerar que ela tem 2,10 a partir da linha da laje. Então, eu faço uma linha de referência, puxo 2,10 aqui para cima. Então, eu marquei ali mais ou menos onde é que eu tenho a minha porta. No vídeo de detalhamento, quando a gente vai fazer essa porta, a gente pode fazer ajustes nela aí, ó. Está aí. Aqui eu tenho uma linha marcando a parede, ó, ela vai daqui até aqui. Ela marca a quina da parede. Então, ela de fato vai até lá em cima, mas ela não passa para o próximo pavimento, tá? E a escada aqui agora, ó. A escada, quando a gente fez o cálculo da escada, a gente viu que ela tinha 18 de espelho por 28 de piso, ó. Então, eu vou pegar aqui o meu espelho e meu piso e vou copiar, ó. Então, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai vir um patamar agora, tá certinho, ó. Então, tem o 7 e vem o 8, que é o patamar. Então, vou copiar novamente. Opa! Aí o patamar, ele vai até o final. E depois agora eu vou venho voltando, ó. Vou copiar de novo para cá. Mais 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí, mais 7 pisos. E o último piso, eu vou até cortar aqui para vocês verem, ó. Que é só a linha para indicar onde é que começava, né? E esse último piso, esse último espelho tem que acabar certinho aqui na laje, ó. Mas se eu copiar esse espelho para cá de 18, repara, ó. Bateu certinho com a laje, então tá o cálculo correto da nossa escada. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou cortar essa laje, por quê? Aqui na posição da escada a gente não tem laje, porque senão a pessoa bate a cabeça, né? Ela vai subir aqui para subir para laje de cima, mas aqui nessa posição a gente tem, para direito duplo, não tem a laje ali, tá? Deletar aqui, ó. Então tem a base da escada, depois a gente vai detalhar essa escada, mas tem a base ali pronta, tá? Vou apagar aqui a laje também, ó. Beleza, a laje aqui. A gente separa da parede, que a parede tem um material diferente. Aqui onde tem parede com laje, ó, a gente vai acrescentar uma viga. Acho que a gente não fez o cálculo da viga certinho. Mas só para vocês terem uma ideia aqui do que é importante representar, né? Então aqui eu botei mais ou menos uns 30 centímetros. E aqui eu vou unir. Por quê? Porque aqui é concreto, então fica o mesmo material. A gente une num elemento só. Só que a gente separa da parede e separa da parede de cima, que são materiais diferentes. Lá em cima, mesma coisa, ó.
Já vou fazer aqui as duas vigas, de um lado e de outro. Essa escada, eu poderia fazer ela de várias formas aqui, a estrutura dessa escada. Inclusive, ela poderia não vir engastada aqui. Mas só para a gente ver um detalhezinho importante em relação à questão de compatibilidade de projetos, ver uma questão relacionada à janela que a gente botou aqui, eu vou imaginar que essa laje, ó, da escada, essa escada está engastada na parede. Então também vou puxar aqui os 15. Opa, 30 não. E vou puxar ali, pelo menos mais uns 20 ali da laje, ó. Então aqui também eu vou ter a paredezinha, a escada engastada, né? E apoiada aqui na parede. Aqui eu fiz um pequeno ajuste, botei a laje com 10 e botei a viga aqui de sustentação. Imaginando que essa escadinha vai estar engastada aqui na parede, tá? Outra coisa que a gente faz, ó, a gente vai unir aqui nossos pisos, ó. E a gente também vai botar uma espessura. Vou imaginar que essa escada vai ser de concreto, né? Então eu vou pegar agora essa escada aqui, ó. Posso fazer isso por copiar, opa, na verdade copiar. Não, pode ser mover também, ó. E vou mover 45 graus para cá, 10. Mesma coisa lá no de cima, para a gente dar essa espessura da laje, ó. Então vou copiar ela aqui, vou mover para cá, ó, 45 graus. É isso. Aí eu vou estender essa laje até lá em cima. Eu vou estender essa de cá até aqui, ó. E vou juntar. Pronto, fica um elemento só. O de lá de trás, a gente vai estender também, ó. Não vamos ver a quininha da parede naquele ponto específico. Mas a princípio a gente não vai unir aqui, ó. Por quê? Porque essa segunda parte da escada não está cortada. Essa parte está cortada, aquela parte está em vista, não está cortada. Então, a princípio, é como se essa laje estivesse na frente e essa partinha da escada tá lá atrás recuada, tá? Vou até mudar a cor dela. Então, essa laje está cortada e como se aquela partinha da escada tivesse recuada, tivesse em vista. Então, a gente começar a fazer os primeiros detalhes, né? Tem ali a quinazinha da parede, nossa porta. Então, o primeiro pavimento está meio que pronto aqui. A gente já tirou todas as informações importantes. Tem mais algumas coisas para fazer ali desse primeiro pavimento, né? Mas vamos puxar agora ele aqui para o lado, para a gente já puxar as informações do segundo pavimento para depois detalhar o corte, ó. Então, vou mover aqui para o lado. Bom, agora vamos puxar as informações do segundo pavimento, ó. Aqui a gente tem a mesma parede. Não precisa puxar de novo. A escada, a gente já fez o detalhamento da escada ali. Vou puxar aqui agora. Ó, a gente acabou que tem aquela quina também. Então, vou estender essa quina lá de baixo aqui para cima também, ó. E corto ela aqui. Daí a gente vê um vão e tem uma porta lá atrás que a gente enxerga. Tem uma outra parede, ó. Então, vou puxar essa paredinha para cá. E tem a parede final. Aqui eu tenho uma parede que eu tô vendo lá em vista. Então a gente vai puxar uma porta que eu tô vendo lá em vista, que eu também vou puxar ela pra cá, ó. Eu acho que ela tá na mesma posição da outra. Opa, veio torto. Deixa eu ver se for. Ah, que ótimo. A gente pode só copiar essa aqui de cima ou de baixo lá pra cima. Vamos tirar essa linha que a gente fez de apoio.
Aqui a gente vai ter uma parede. E tá aí os detalhes do segundo pavimento. Vamos fazer depois lá a questão da cobertura, né? Mas basicamente é isso, ó. A gente vai ver aqui. Ah, tá, tem a cobertura aqui também da garagem, né? Essa vista, esse pilar, ele tá em vista, a gente não tá vendo ele. Deixa eu botar só para diferenciar aqui já de uma vez a cor. Aí tem essa grande laje aqui que vai da casa até a cobertura, né? Então o que tá faltando agora é fazer as coberturas e a fundação. Vamos puxar as coberturas ali, a base da cobertura de apoio. Aqui a fita frontal, ó. Aqui é só para a gente ter uma referência, tá? De cobertura. Depois a gente vai detalhar essa cobertura, fazer a estrutura da cobertura e tal. Mas só pra gente ter uma referência de tamanho e tal. Vai. Ah, é isso mesmo. Só que a gente viu também que a gente tem sapata corrida, né? Que eu peguei rapidamente um exemplo pra vocês verem. Na verdade, eu falei sapata corrida, viga baldrame, tá? Essa estrutura básica aqui de residencial, tá vendo? De casa, onde você tem ali as vigas passando embaixo, do subsolo, né? Passando embaixo das paredes. Então vamos lá. Eu fiz até já um exemplo aqui, tá? Basicamente eu fiz aqui uma viga baldrame, ela tem 25 de tamanho. É, Coloquei aqui uma linha de interrupção, porque a gente na disciplina aqui, nosso foco não é fazer o cálculo estrutural, é apenas aprender os elementos básicos de desenho, né? Então aqui, como a gente não tem noção exata, né? Vamos fazer aqui uma representação, uma linha de interrupção para mostrar que a gente não tem ainda informação completa aqui da altura do nosso desenho, né? Mas eu botei ali mais ou menos, ó, a partir da linha de chão, uns 35 centímetros, tá vendo? Depois eu interrompi. E aí eu vou colocar essa mesma viga aqui agora, ó, embaixo de todas as paredes, ó. Tá embaixo dessa paredinha aqui também tem. Ó, tinha outra. Aqui embaixo dessa viga aqui também tem. Isso, cortado, eu acho que são. Que isso? Aí eu vou juntar com uma de concreto, né? Vou juntar aqui com a laje, ó. Igual a gente fez na viga. Vira um elemento só. Fechou? E aí eu vou fazer a representação agora da chura de terra pra gente finalizar. Então eu fiz aqui só um fechamento temporário, ó. Juntei mais ou menos 1 metro. Juntei com outro aqui. E no layer de legenda, vocês podem criar um layer específico para Ashura. Acho que eu até criei um de Ashura. Isso, ó. A gente vai vir aqui nas Ashuras. E a gente vai pegar a Ashura de terra, que é Earth. Tá muito pequeno. E a gente pode tirar, tá? Existe uma diferenciação, tá, pessoal, da representação de terra com representação que tem a parte de representação da terra original do terreno, com a parte aterrada, que é quando é aterro, quando tem corte no terreno. Então a gente tem que ficar atento a isso aí no corte também, tá? Mas basicamente isso, eu fiz o contorno aqui de 1 metro, contornei, tá? Só para para conseguir aplicar a Ashura. Coloquei a Ashura de Earth, que é terra, a 45 graus.
Se tiver corte, aterro no terreno, vai ter que ter uma representação específica para esses elementos, tá? Mas aqui tá aqui o desenho básico. A gente ainda vai detalhar o telhado, tá? Toda a estrutura do telhado, bonitinho. Vou fazer detalhamento das portas. Ah, quase que eu esqueço, ó, tem mais um detalhe aqui, ó. A gente tem um último detalhe. É, a gente tem as achuras, já pra gente adiantar, ó, a gente tem as achuras que a gente pode fazer das lajes, os elementos de concreto. E tem uma janela aqui, ó, quase que eu esqueço, ó. Que é para que o corte ele passe na janela. Essa janela J2, a gente viu lá, ela tem 40 por 468. Então, em teoria, eu tenho que vir aqui e botar, ó. Fazer uma linhazinha de apoio. É uma janela que vai daqui, ó, 40. Isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas repara, ó, o planejamento que a gente tinha feito lá da janela, ela vinha aqui de 40 até lá em cima. Se eu poderia usar aqui um estilo de escada que não tem estrutura atrelada à parede. E dessa forma deixar aqui a janela certinha, tá? Mas aqui é interessante esse elemento, só para vocês entenderem que a gente tem que fazer essa compatibilização de projeto e ficar atento a isso, ó. Então, nesse caso aqui, talvez o ideal fosse pegar a partir daqui, ó, tá, do patamar, bota uns 40 centímetros e ser uma janela aqui do patamar para cima, tá vendo? E aí, com o corte, eu tenho uma noção de ajuste que eu tenho que fazer nos outros elementos de projeto. Então, nesse caso aqui, ó, se eu fosse pegar esse exemplo como referência, ficaria 1,34 m. Então, eu teria que voltar aqui, ó. Só ver um negócio. Vou ficar um valor mais correto aqui, retinho. Estão 1,84 m. Então, meu peitoril, para ficar acima do patamar, 1,84 m. Tem que fazer esses ajustes aí. E aí, na fachada, ó, vou puxar também 1,84 m. Então, de vez em quando, a gente tem que voltar nos projetos, avaliar, analisar e ir compatibilizando os projetos, tá? Então, na prática, minha escala, na verdade, vai vir aqui até aqui. Aí eu já vi aqui, ó, que tem um desalinhamentozinho, ó. Eventualmente eu posso fazer só para poder ficar alinhada as janelas certinhas, ó. 9 centímetros. Então, se eu descer 9 centímetros aqui, eu consigo fazer um alinhamento, uma composição de fachada um pouquinho melhor. Não afeta o meu projeto, ó. Então, 184 menos 9, mais 9, né? Opa, menos 9, 175. Então, aqui eu volto, ó. E eu vou sempre indo dessa forma até o projeto ficar certinho. Eu vou descer aqui agora, ó. 9. E aí eu tenho a minha janela aqui. E na fachada agora ficou alinhadinho com as outras janelas. E aí faz uma composição legal. Aqui na estrutura, não bate com a estrutura do nosso patamar. Então dá uma composição legal. Tá vendo? A gente vai compatibilizando os projetos. Além disso, já consigo fazer aqui algumas achuras básicas que são a de concreto. Eu fiz a de terra lá embaixo. A achura de concreto eu já consigo fazer também, tá? Ela chama aqui Ar Conc. E eu consigo aplicar aqui nos elementos que estão cortados de concreto, ó. Deixa eu botar no menorzinho aqui, deixa eu ver. Isso. Então, apliquei aqui dizendo que é concreto. Então, lembra que a gente viu lá em desenho técnico isso, né? Quando a gente corta um objeto, a seção cortada, a gente representa com o material dele. Então, aqui eu poderia botar o concreto também. Em cima não, né? Perdão. Então, aqui tem concreto. Aqui tem concreto, aqui tem concreto. Já posso fazer essa achura, né? A janelinha aqui, ó, a gente vai finalizar ela agora. Depois a gente vai detalhar certinho
fazer o detalhamento certinho, né? Deixa eu pegar aqui a parar. E aí vamos desenhar ela bonitinha, semelhante ao que a gente fez aqui, ó. Fechou? Então, por enquanto eu vou deixar vazado aqui, pra saber que é a janela. Depois a gente detalha. Eu vou até botar aqui, ó, só pra lembrar certinho. Beleza. Então tá aqui a base do nosso corte. Poxa, tem duas linhas aqui. Isso, a base do nosso corte. E aí na aula seguinte, eu vou continuar aqui fazendo o segundo corte, tá? Na aula seguinte a gente vai detalhar esse corte. Aí fazer a janelinha, a escada, a portinha mais completa, a janela mais completa, fazer aqui o corrimão da escada, fazer cota, nível, estrutura do telhado. Então tem outros elementos ainda faltando, tá? Mas aqui, desenho base concluído, ó. E vamos agora para o segundo corte. Bom, vamos agora para o segundo corte. Ele passa aqui, né? O corte B. E a gente está olhando ele para cima, tá vendo a setinha aqui indicando? Então a gente vai ver que a gente vai, como se estivesse cortando a casa nessa posição, vamos descartar tudo que está aqui na frente e a gente vai imaginar como é que fica essa casa cortada aqui, tá? Vamos começar pelo térreo. Então agora, diferente de lá, né? Da fachada, que eu puxava as informações aqui da fachada, eu vou puxar as informações sempre aqui na linha de corte, ó. Primeira delas aqui, eu vou puxar a posição de onde tem a janela. Vou mudar a cor aqui para já ir organizando, mais ou menos. Beleza. Depois aqui da janela, o corte passa aqui, tá vendo? Tem uma parede. Depois ele passa aqui em outra parede. Depois ele passa aqui nessa parede. Passa aqui nessa parede. E finaliza nessa. Não vou pegar aqui por enquanto não, depois a gente faz o detalhezinho da janela, da pingadeira e tal, né? Vou pegar aqui na parede primeiro, pra gente desenhar a parede, depois a gente faz os detalhes. Mas o primeiro pavimento é isso, ele pega essas paredes aqui, tá? Vou fazer uma linha de piso. Vou colocar aqui uma linha mais grossa. Aqui eu tenho uma outra informação importante, ó, porque eu tenho um pequeno parte pavimentada de 70. Então aqui eu vou desse lado estender 2,70. Do lado de cá eu vou estender 2. Porque aqui a gente vai ter ali um 70, né? Esse piso aqui eu vou subir 15, né? A gente já viu que daqui para cima, dessa parte de cima da laje até a parte de cima da outra laje, 288. Vou fazer a mesma coisa para o segundo pavimento. Vou puxar os 15 das lajes de cima aqui para baixo agora, tá? Então, cortei aqui. Fiz até bem próximo da planta, depois a gente vai descer um pouquinho. Cortar aqui embaixo também por enquanto. Vou mudar aqui também corta, né? Vou mudar essas cores aqui desses pisos para cá. E aqui a gente tem uma informação extra, porque a gente tem uma partezinha pavimentada aqui fora, né? Então já vou deixar aqui a lajezinha pavimentada, tá? Aqui a gente corta essa conexão com as paredes, né? Porque na prática a gente não tem essa conexão direta. Tem parede de alvenaria, né? Aqui embaixo de concreto. Então são elementos diferentes. Opa! Vai parar. Agora foi. Beleza. Bom, aqui eu tenho uma janela que é J2. Essa janela J2, ela me tem aqui como informações, ó, que ela tem 90 por 120. Deixa eu até fazer uma correção que eu não fiz lá na outra do vídeo, pessoal. Porque aqui, ó, na janela J2 a gente precisa corrigir aqui também na planta, né? Ó, quase que eu esqueço. Então aproveitem aí, galera que tá assistindo, né? A gente fez uma modificação, né? Que a gente abaixou um pouquinho ela para alinhar e compor a fachada melhor.
Mas beleza, ela tem 90 de peitoril por 1,20. Então aqui eu já vou fazer a janelinha, né? 90. E ela tem 1,20 de altura. Aqui é a marcação da nossa janela. Aqui também eu vejo essa porta. Eu vejo ela recuada, né? Mas a gente vê essa porta. Então vamos pegar ela aqui. A gente também vê esta porta. A gente também vê essa outra porta. Aqui já a gente não vê nada no escritório, mas aqui a gente vai ver várias coisas, tá? A gente vai ver essa escada. Vamos ver lá atrás essa janela, operação dessa janela também. Vamos deixar pra fazer isso depois. Vou fazer primeiro essas portas aqui, ó. Vou puxar o 2,10 e vou cortar aqui na parte de cima onde não tem porta, tá? Então a porta em teoria vem só até aqui. Tirar esses pedacinhos aqui. Parar também aqui embaixo. Mudar aqui a cor, né? Para uma pena mais fina, porque ele tá mais recuado. Tá aí. Aqui também, assim como a gente fez no outro corte, ó. Já vou deixar marcado mais ou menos aqui a janela, mas depois a gente vai detalhar ela. É só para lembrar que aqui vai ter uma janela. Aqui não tem nada, né? E aqui vai ter a escada e a escada e a janelinha lá do fundo, tá? Vou puxar aqui de uma vez também. Eu vou até tirar isso aqui já, que a gente já puxou as informações necessárias. Só tá atrapalhando agora. Vou puxar aqui já minha viga baldrame. Então, aqui embaixo das paredes, né, nós vamos ter nossos elementos aqui de... Esses aqui eu tenho que ajustar. Eu tenho parede de 15 e ele tem 25, né? Então sobra 10. Vou ver pro lado 5. Agora eu posso pegar ele aqui e copiar para as outras paredes aqui internas. Agora eu vou detalhar, né? Aqui é concreto com concreto, eu vou tirar aqui, tá vendo essa junção? Também vou juntar aqui a laje com a viga, que são o mesmo material. Então fiz ali nosso elemento estrutural, tá? Aqui em cima também, né, para sustentar essa laje de cima, ela não é sustentada nas paredes, a gente também vai ter uma viga lá em cima. Vamos usar nosso padrãozinho que a gente está usando de 30. Lembrando que eu não sei se esse valor era um valor correto aqui, porque a gente não calculou, tá? Não analisou, é só a título de exercício mesmo. Mas em cima de todas as paredes tem a nossa viga agora, isso aí. Opa, aqui for faltando. Beleza. Agora vamos fazer nossa base da escada e passar para o outro pavimento, tá? Basicamente a escada, ela tá dizendo aqui pra gente, olha só, a gente tá olhando pra cima, tá? Então ela começa a subir, reparem, pelo lado direito, eu tô só observador olhando aqui, ó, de costas a escada. Ela vai começar a subir pelo lado direito, ou esquerdo do observador, e depois ela vira pra cá. Então na prática, ó, tem 18, deixa eu ver com essa largura aqui, 35. Vou começar a copiar, ó.
2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se não me engano, são 8 espelhos, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí chega no patamar. E aí eu tenho mais 8. Pera aí, deixa eu espelhar. E repara, ó, que o último piso chega na laje superior. Aqui a gente tira essa laje, né? Nesse ponto aqui que tá passando o corte, a gente não tem a laje vai estar em vista, ela vai estar recuada, um pedacinho dela, né? Então nesse ponto aqui, a gente não vai ter a laje. Depois a gente faz ela lá recuada lá atrás. Deixa eu tirar essa linha aqui pra cá também, ó. E a gente chega aqui em cima na linha de laje, tá? Aqui é onde a gente tem o patamar. Então ele vai subir aqui a escada, vai chegar aqui no patamar e vai subir pra cá, tá? Aí tem um detalhe. A gente tá vendo aqui, ó. Sei como eu cortei nessa posição, até o degrau 4 eu consigo ver, e do 12 pra cima também. Então, ó. Peraí, é o 4 mesmo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu consigo ver tudo que tá aqui pra cima, ó. Vamos colocar ela na linha tracejada. Depois a gente configura, tá? Mesma coisa de baixo pra cima, né? 1, 2, 3, 4. Beleza. Ah, tá. Aqui também, né? Tracejado, porque a gente não viu o patamar. Ah, tá. Aqui também já tá separado, né? Que ótimo. Então, esses aqui, ó, a gente também não vê, né? Também vai ser linha tracejada. Por que isso, pessoal? Porque essa parte aqui para trás, ó, não tá visível para o observador. Vai ser em projeção. Quem tá visível mesmo é daqui, do 1 até o 4, do 12 até o 15. O resto aqui é tracejado. Bom, outra coisa aqui é que a gente não vai ter a laje cortada, mas lá no fundo a gente tem a laje. Então, vou pegar aqui a pena média fina, ó. E daqui para cá, inclusive, a gente vai ter ela tracejada. Ah, não, se bem que ela vai ser parte ali do espelho, né? Então, tudo bem. Só vou inverter aqui, porque na verdade essa parte está mais para trás, né? E essas penas aqui, elas estão mais para frente. Beleza. Vamos acrescentar também aqui a estrutura do patamar, né? Se eu não me engano, eu botei 10 aqui. Isso. Então a gente vamos botar aqui, ó. Que é só vista desse lado, porque lá atrás está passando, em teoria, vai estar passando tracejado ali atrás, vai fazer parte da composição, né? Então, só que do lado de cá eu consigo ver, tá? E aí, o que que é importante também? Essas divisões aqui internas, como eu estou vendo esse cara de trás, eu tenho que depois pensar como é que elas vão ser. Se aqui atrás vai ficar tudo retinho, porque, por exemplo, aqui, da forma que a gente fez aqui, uma escada de concreto, atrás dela, deixa eu até ver se eu acho aqui um exemplo. Então, aqui rapidamente, só uns exemplos. Tá vendo? Esse tipo de escada aqui, por exemplo, está engastada ali com degraus separados.
Quem olha de trás vê as divisões de degrau. Essa escada aqui também, ó, que ela é feita uma estrutura um pouco diferente, tá vendo? Quem vê lá de trás vê também essa divisão de degraus. Mas esse estilo de escada que a gente está fazendo, ó, basicamente atrás, aqui na frente tem os degraus, atrás é liso, é reto, né? Então a gente não vê essas divisões de degrau. Então na prática o que que vai acontecer? Aqui essas linhas internas, elas também são tracejadas. Então vamos pegar aqui esses degraus, né, que eles existem, mas não estão aparecendo aqui. Também vão ser linha tracejada. Eu vou ter realmente esse contorno aqui da escada. Eu consigo ver a escada daqui até aqui. Daqui eu já não consigo ver mais, porque está atrás do observador, né? Aí eu vou ver tudo tracejado. Aqui a mesma coisa, eu vou ver daqui até aqui. Depois eu não vejo mais a escada, tá? Além disso, ó, a gente tem um outro detalhe importante, que ele é cortado aqui no degrau 4 e degrau 12. Então se a gente pensar aqui, ó, ele foi cortado no meio aqui do degrau, tá vendo? Seria aqui, ó, lá no outro corte, né? Eu tô passando um corte assim, tá vendo? Eu tô cortando a escada nesse ponto. Então eu consigo ver de trás, ó, só quem tá aqui atrás, né? Ele vai ver aqui reto, linha cheia, aqui reto tracejado, e esse ponto que ele vai ver esse retângulo onde foi feito o corte. Podem considerar aí mais ou menos uns 15 centímetros. A gente teria que detalhar, tá? Isso, para ver certinho, ó. Então, esses pontos aqui, deixa eu até recuar isso aqui também. Aqui tem que ser cortado. Que é um elemento cortado, né? Então aqui é o degrau cortado. Aí aqui tem um contorno, mostrando que essa parte é visível, só que ela é lisa, então aqui vai parecer tracejado, tá? E na prática seria isso aqui, ó. Ela ficaria lisa. Mas a gente vê o tracejado lá atrás. Mesma coisa daqui, ó. Isso. Então ali tem uns elementos básicos da escada. Falta o guarda-corpo. Lembrando que o guarda-corpo da escada, ela vem, vira, sobe e ela fecha aqui também esse vão, porque senão é um vão aberto, não tem a laje cortada, né? Mas senão pega aqui a pessoa pode cair nesse vão. Então a gente faz também um guarda-corpo no vão, tá? Inclusive aqui eu tenho que fazer um ajuste. É até bom ter visto isso, ó, lá na planta baixa. Como aqui é a parte que desce, nesse ponto aqui, a gente tem que ter um fechamento. Ó, a gente não vai ver isso aqui. A gente vê de fato a laje. E a gente também não vê isso aqui, ó. Então, quase que eu me esqueço, ó. Tem o tamanho de 5, né? Aqui não tá batendo certinho. Vamos ver um pouquinho pra frente. Aí eu faço a junção aqui. Com esse guarda-corpo aqui, deixa eu ver o que sobrou aqui. Ó, não, vou botar um pouquinho pra frente, ó. A pessoa pode descer aqui que tá aberto, ó, mas a pessoa não pode vir pra cá, tá vendo? Ó? O guarda-corpo bloqueia pra ela não cair lá embaixo. Mas ela pode vir depois aqui descer e seguir esse seu caminho. Vou até salvar aqui. E aí aqui, depois de fazer esse guarda-corpo certinho, vamos fazer aqui, ó, já a parte das achuras. Então, ar concreto, nessas partes aqui cortadas, e nos elementos estruturais. Beleza, acho que como base ali já tá suficiente. Deixa eu só regular esses tracejados.
Que eles estão na escala ruim, ó. Propriedades. Escala 100, ó. Vou botar um para ver. Tá grande ainda, ó. 0.2. Agora sim fica mais visível ali o tracejadinho da escada para vocês. Então depois a gente vai detalhar ela com um pouco mais de capricho nas próximas. Outra coisa importante é que atrás da escada, lá no fundo tem uma janela que também ó, é uma J2. Ela também tem peitoril de 90 e tamanho de 1,20. O que que significa isso? Que eu vou ter que vir aqui, ó. Peraí. Ah, tá. Colocar 90. Colocar 120. E aí eu vejo, ó, que eu tenho um pedacinho de janela que vai aparecer. Então, eu tiro aqui os excessos, pra você ver. Aqui tem um pedacinho de janela que vai aparecer. Vou botar ele de amarelo aqui, para depois eu lembrar que aqui eu vou fazer uma janela, só que eu só vou ver essa parte. Aqui e aqui estão escondidos atrás. Ah, mas vem que aqui também, ó. É, são dois trechinhos, ó. Deixa eu ver aqui o alinhamento da janela. Ela tem 1,60. 85. Não, tá errado isso. Peraí. Vamos voltar aqui no desenho. Quero ver essa janela aqui. 85. Deixa eu ver aqui na sala. Aqui a sala. 85. Vamos lá. 85. Ah, pera, não posso fazer 85 assim não, porque tem. Então, se bem que tá alinhado certinho essa linha com o de cá. Então deveria dar pra pegar aqui, ó. Deixa eu pensar. Ah, não, tem uma diferença. Eu acho que vai ser mais fácil. Pera aí, vamos pegar essa plantinha e voltar pra cá. Vamos rotacionar ela de novo. Vamos alinhar ela de novo com o corte que a gente está fazendo. Então fica aí de lição, ó. Só sai da planta quando terminar. Então agora eu vou puxar essa janelinha lá de trás. Deixa eu ver como é que ela fica. Ah, tá. Então realmente a janela, a gente vê um pedacinho para ver aqui também, ó. Beleza, pessoal. Então fiz os ajustes aqui básicos, ó. Só para ela aparecer, para eu lembrar que aqui atrás eu tenho uma janelinha para a gente colocar depois, tá? Bom, ah, tá. Feito aqui também vai aparecer uma linha grossa, ó, porque sempre tem linha grossa e linha fina. Prioridade
É a nossa linha grossa. Então, essa aqui eu vou reduzir. Aqui da pena fina. Beleza, vamos agora para o segundo pavimento. Vou puxar aqui uma linhazinha de referência. Vou até puxar ele um pouquinho para cima. Vou mover nosso pontinho de referência aqui. E vamos fazer as linhas aqui primeiro, antes de trazer o desenho. Ó. Passa nessa parede, passa nessa, passa nessa, passa nessa. Passa aqui e aqui eu tenho uma varanda, deixar uma linha só para marcar. Vou pegar o projeto agora e vou mover para lá, ó. Então, primeira certinha. Bom, voltando aqui, pessoal. Perdão, tive que fazer uma pausa. Mas vamos lá. Então, puxamos aqui no segundo pavimento agora, alinhamos com o segundo pavimento. Puxamos as paredes, ó. Pam, 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 do segundo pavimento, tá? Vamos lá? Então, primeira parede aqui tá ok. Ela não tem nenhuma janela aqui no caso. Segunda parede aqui também tá ok. Tá até alinhadinha com a de lá. Terceira parede também, ó, alinhadinha. Quarta parede, tudo certo. A quinta parede, ela é um pouco maior, porque no térreo ela é interna, menorzinha. No segundo pavimento ela é externa, então ela vai ser um pouco mais grossa, ó. Vamos pegar ela aqui e vamos mover, tá? Beleza. E aqui no final eu tenho uma varanda. Então nesse caso aqui do final, a gente vai ter esse pilar. Só que esse pilar não é visível, porque eu tô olhando lá pra cima. Então eu vou ver aqui na prática, ó, no corte. Aquela linhazinha de lá, ó, em vista, né? Então uma linha mais fina. Ó, perdão, deixa eu arrumar isso aqui. Lá embaixo fica normal. Aqui em cima a gente vai ver em vista. Eu vou ver aquela quininha de lá, ó. Vou ver aqui o pilar cortado, né? Vou ver a laje, depois a gente faz outros detalhes. Vou ver o corrimão, guarda-corpo, depois eu mostro certinho como é que vai ficar esses elementos, tá? E é isso. Então vamos fazer aqui agora os elementos estruturais, ó, os 30 centímetros, para marcar as vigas. Aí vou cortando aqui, unindo viga com laje, ó. Que é tudo de concreto, né? Só que dentro já não é, já é parede, ó. Então eu mantenho a separação. Opa. E aqui para baixo também é parede de alvenaria. Então a gente vai manter essa separação, tá? Ah, tá, perdão. Ó. Aqui também a gente vê a viga, ó. Eita, voltou tudo, né? Pera aí. Vou fazer mais rápido aqui. Beleza, ó. Viga, 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 viga. Essa viga a gente também vai enxergar ela, ó. Porque ela que dá sustentação à laje de cima. Por mais que não tenha aqui a parede nem o pilar mostrando, a viga continua ali, ó. Beleza? Aqui eu posso tirar essa linha. Bom, além disso aqui tem algumas portas que ficaram visíveis, né? Vamos puxar elas aqui. Então vamos usar uma linha mais fina. Bom, eu vou ver essa porta. Vou marcar aqui o início e o fim da porta. Vou ver essa porta. Deixa eu ver. Isso, ó. Passou ali cortando. Vou ver essa porta.
Vou ver esta porta do banheiro. Vou ver a escada, né? Só que lá no fundo só tem parede, não tem nem nada para puxar. E vou ver essa porta de correr aqui, ó, na varanda. Vamos lá, vamos puxar lá os 2,10. Fazer os ajustes, né? Então aqui eu vou marcar onde é que é a porta. Então a porta é basicamente nesse ponto aqui, tá? Depois a gente vai detalhar essa porta. Mesma coisa as outras, ó. Cortar aqui. Eu vou tirar essas sobras aqui de baixo para não confundir, ó. Aqui também a gente vai cortar. Opa. E tá aí nossas portinhas. Então, a gente vai ter 3 portas aqui em cima. Opa, até puxei a pena errada para elas, ó. Opa, aqui também, né? Então, puxei as portas de cima, elas são alinhadas com a de baixo. Só que aqui a gente vai ter a porta da varanda também vai aparecer, tá? A gente não vê esse guarda-corpo, porque, repara, a gente vai descartar essa parte aqui na frente. Mas a gente vê ali o guarda-corpo nesse ponto. Então, nesse ponto aqui, a gente tem o guarda-corpo. Então, a gente vai ver esse guarda-corpo, ó, de lado, nesse ponto aqui, ó. Se a gente pegar as alturas lá certinhas, ó, a gente fazer uma referência, opa, as alturas que a gente usou, 11, aí a gente tem uma barra de 5, 8, 9 e outra barra de 5. Então, já vou puxar essas informações para cá, ó, só para facilitar. Perdão. Fazer uma linhazinha de apoio aqui, ó, fica mais fácil. Então, eu vou subir 11. Tem uma barra de apoio de 5. Depois sobe 8, 9. Depois tem outra barrinha de apoio de 5. Aí. Vamos pegar essa barra aqui como exemplo, ó, copiar. Manter igual, né? Aqui eu vou considerar que essa barra ela é circular. Então eu vou pegar aqui a ferramenta círculo. Fazer uma linhazinha no meio aqui, ó. Eu pego o círculo, centro e raio, centro, raio. Tá ali. Mesma coisa eu copio lá para baixo. E essa barra, que eu tenho que fazer uma linhazinha de conexão, né? Beleza, só para a gente centralizar ela certinha. E que a gente vai estender ela, porque ela se encaixa na outra barra. Mas eu estou basicamente vendo de lado. Então, você repara, eu estou vendo aqui de frente. Lá eu estou vendo de lado, tá? E eu vou considerar que essa barrinha aqui de cima, ela tá cortada. E essa aqui tá um recuo menor. Então, daqui minha representação ali do guarda-corpo, ela vai de uma ponta a outra. E que a gente vai achurar depois com a achura específica do material, né? No caso aqui do guarda-corpo. Bom, vamos fazer a achura aqui do concreto. É para agilizar essa parte. Aqui tem concreto, aqui tem concreto.
Então, os elementos aqui de concreto em cima. Opa, até botei junto ou não, é legal. Vou botar separado aqui, ó. Botei essa, dou um ESC, clique e bota outra, tá? Aqui também tem os elementos já de concreto. Vamos fazer agora o piso lá para baixo, né? Eu desci um. Então aqui eu vou pegar essa linha de piso. Deixa eu ver o que eu considerei aqui, tá? Então essa linha de baixo aqui da laje, eu vou considerar como ela seria a nossa linha de chão, de piso. Ela é grossa. Agora eu vou puxar aqui temporariamente, ó. 100 para cá. Só para que a gente possa fazer a achura de terra. Então, Earth, que é terra, né? 45 graus. Eu acho que ela ficou pequena, hein? Foi 100 que eu usei, né? Deixa eu ver. Isso. Agora pode tirar essa bordinha aqui, tá? Então tá ali, ó. Terra feita. Nossa linha de chão. Os elementos aqui da fundação. Ó, eles são até juntos aqui também, né? Igual eu falei pra vocês, sempre façam separados, porque se precisar apagar alguma coisa... Opa, aqui não é terra, né? Esse vai ser de concreto. Vou dar um ESC. Pegar ela de novo, faz aqui em cima, ó. Dá um ESC, pega ela de novo, faz esse, dá um ESC, pega ela de novo, faz esse. Dá um pouquinho de trabalho, mas é importante fazer isso para poder diferenciar. Que quando eu quiser mover uma parte, tá vendo? Eu não consigo editar uma parte, mover, eu não preciso ficar editando, refazendo essas achuras, tá? Então tá aqui a estrutura básica do nosso corte. Vou acrescentar aqui agora, que eu já posso tirar esse elemento. Vou levar ele para lá. Vou acrescentar aqui a cobertura rapidinho. Lembrando que agora, ó, como eu cortei nesse ponto aqui, ó, eu não vejo essa coberturinha do... Eu não vejo a coberturinha mais da escada, porque tá vendo? Eu cortei nesse ponto, tô olhando para lá. Então eu vou descartar essa parte de cá. Então eu descarto essa partezinha da frente. Então eu vou pegar essa aqui como referência, ó. Então só pra gente ter uma referência, depois a gente vai ajustar aqui a posição, né? Porque ela não fica assim retinha com a laje e tal. Mas só pra gente já ter ali mais ou menos as referências. E eu teria aqui também, ó, que ver lá por trás a cobertura do telhado da garagem, ó. Eu vejo esse pedacinho aqui, ó. Então vou pegar aqui com a minha mesma referência e vou cortar aqui as partes que não são visíveis, né? Pra vocês entenderem, ó. Essas linhas de dentro aqui eu não vou ver, porque esse telhado tá lá atrás, tá? Mas eu vou ver esses pedacinhos aqui e a estrutura desses pedacinhos, ó. Vou pegar uma pena mais fina para ela. Aqui na frente eu vou botar uma pena um pouquinho mais grossa. Na verdade eu vou fazer o seguinte, só para não confundir aqui, essa pena média fina e essa que tá recuada eu vou botar como fina. Mesma coisa aqui, ó. Então, temporariamente é isso. Depois a gente vai ajustar na aula de detalhamento, para não ficar muito longa essa. Aí sim, fazer cotas, níveis, detalhar bem as portas, detalhar os materiais de acabamento e fazer detalhamento da estrutura e do posicionamento certinho. Estrutura, calha, posicionamento certinho desses cortes, tá? Mas esse aqui é o básico, ó, das fachadas, coberturas e cortes. Então já está com o desenho base prontinho. Agora vamos passar para o próximo vídeo aí para a gente detalhar esses desenhos, tá? Nesse vídeo eu vou relembrar com vocês aqui o detalhamento da escada, ó. Vou mostrar novamente o detalhamento da planta, vou acrescentar aqui a cota e a gente vai detalhar e caprichar esses desenhozinhos aqui de fachada, cobertura e cortes. Então é isso.